estou em Dubai, mais uma vez, com um profissional brasileiro que está se destacando aqui no mercado. Ele fez uma coisa muito bacana. Ele me mandou uma mensagem e falou: Paula, eu acho que eu quero contar a minha história, porque a gente estava num grupo de networking e eu falei: olha, gente, quem quiser contar a sua história, acho que vai ser muito legal. E ele me chamou à parte e falou: eu sou advogado brasileiro, vim para os Emirados e se eu conseguir atuar aqui como advogado, e a gente já vai falar sobre isso, todo mundo consegue. E aí eu tô aqui com o Ícaro Avelar, então advogado no Brasil e nos Emirados Árabes Unidos. Tudo bem? Obrigada, de Eu verdade, que agradeço o obrigada tempo e a por oportunidade. você ter falado, Paula, eu quero contar a minha história, porque essas histórias aqui são inspiração para muita gente. As pessoas se enxergam, se inspiram, começam a pensar, talvez eu possa fazer esse mesmo caminho. Então, muito obrigada. E eu espero que faça. Tem zero arrependimento, deveria ter feito antes, mas eu espero que faça. Espero que Mas influencie positivamente as pessoas. tudo tem sua hora. Exatamente. Tudo tem. E a gente aqui já bateu um papo, a gente tem algumas coisas em comum aqui, né? A gente já trocou alguns vistos aqui em comum. Desculpa. Então vamos lá. Me conta um pouquinho, né, primeiro da decisão de sair do Brasil, né? Você estava me contando que o primeiro objetivo dele era Estados Unidos. Conta um pouquinho dessa história, porque eu acho que é importante para quem está lá do outro lado saber. Eu comecei a ter vontade de sair do Brasil, eu devia ter por volta de uns 13 ou 14 anos. Eu sempre estudei muito, sempre fui nerd, e aí economia sempre me interessou bastante e tal, e já naquela época eu já começava a perceber que seria melhor não morar no Brasil. E aí eu tinha o interesse de ir para os Estados Unidos, porque era uma economia forte, fácil de chegar. Você pega um avião, 8, 9 horas no máximo, você chega nos Estados Unidos, tem voo direto, Belo Horizonte, São Paulo, é fácil de chegar do Brasil para os Estados Unidos. E aí eu tinha isso em mente, bom, vou migrar para os Estados Unidos. Só que a minha família não tinha condição financeira de bancar nada de imigração para os Estados Unidos, jamais. Minha família era bem humilde lá. E aí eu fui estudando o ensino médio e acompanhando e entendendo como é que o mundo globalizado acontece, como que as interações econômicas acontecem. Entrei na faculdade, consegui uma bolsa integral para estudar na faculdade no Milton Campos, lá em Nova Lima, especificamente, região metropolitana de Belo Horizonte. E aí eu já entrei na faculdade também sabendo que eu queria sair do Brasil. E aí foi complexo, porque você imigrar como advogado é muito difícil. Eu diria que talvez deve ser a profissão mais difícil do mundo para você conseguir imigrar, principalmente no Brasil, é de advogado. E aí a minha intenção era, não, beleza, eu vou fazer a faculdade, já que eu consegui a bolsa integral, e a faculdade é de primeira linha, tem vários juízes e advogados relevantes no Brasil inteiro que se formam lá. Eu pensei, bom, vou formar, vou trabalhar, vou juntar o dinheiro, e quando eu juntar meu dinheiro eu vou embora. Meu objetivo era esse. Porque além de as leis são diferentes e tal, no direito existem dois grandes sistemas jurídicos, o common law e o civil law. E o Brasil é uma organização de civil law. E os países de primeiro mundo, na grande maioria, eles são organização de common law. Então não adianta, você tem que fazer o curso de direito todo de novo. Não tem solução. Perfeito, Não porque eu tem ia explicar solução. exatamente isso, porque as pessoas podem, né, quem não é advogado pode pensar assim, mas por que que o advogado é tão difícil? Porque as leis são diferentes, a estrutura A é estrutura diferente. jurídica, a lógica de funcionamento Exato, é então era como se ele não diferente. É mais do tivesse, que só a lei. não tivesse curso Nada, nenhum, não faz nada, exatamente. exatamente nada. E tem em alguns lugares dos Estados Unidos que eles até oferecem um LLM assim para você fazer. Só que para o advogado que já vem de common law, vai funcionar muito bem. Mas para quem vem de civil law, não tem solução. Você até consegue fazer o LLM, você vai ter o certificado lá, mas você não vai conseguir boas posições. Você vai conseguir, no máximo, paralegal em algum escritório médio, no máximo, e aí não é interessante. E aí fiz a faculdade, comecei atuando no Brasil na área de direito tributário e depois na área de direito empresarial. Foi uma experiência interessante e na área de direito empresarial foi que eu comecei a ter de fato alguma exposição internacional, porque eu trabalhei no departamento jurídico de uma empresa japonesa. A sede da empresa japonesa no Brasil era em Belo Horizonte, eu trabalhei nela. E aí eu comecei a ter alguma exposição internacional. Coincidentemente, eu tive um primeiro contato com criptoativos enquanto eu ainda estava na faculdade.
Um amigo meu tinha comprado o Bitcoin. Na época que todo mundo achava que cripto era Fraude, era fraude. golpe. Isso foi, sei lá, talvez 2017, mais ou menos. E aí um amigo meu comprou o Bitcoin e ficava mandando print no WhatsApp. Nossa, não faço nada, isso aqui só cresce. Vou ficar multimilionário sem fazer nada. E vocês aí estudando que nem um louco, não sei o quê. E ele era um colega meu da faculdade. E eu comecei a estudar o Bitcoin para provar que esse amigo meu que ele tinha caído num golpe. Aí quando eu comecei a ver como que funcionava, eu vi que tinha uma correlação direta com toda a regulamentação financeira de Estados Unidos, Europa e agora Oriente Médio. E aí eu enxerguei que seria simplesmente impossível ou da regulamentação financeira não se ajustar àquilo ali, ou um outro tipo de regulamentação sair abarcando operações financeiras com criptomoedas. E aí eu comecei a estudar muito esse aspecto. Eu acabei saindo dessa empresa que estava na fusão, na operação de fusão, é Rega e Magnesita. Foi excelente, ainda tem pessoas lá com contatos até hoje. Aí eu saí da Rega e Magnesita para estudar 100% criptoativos e focar na possível regulamentação que poderia vir em cima dos criptoativos. E aí eu comecei a prestar assessoria jurídica para empresas que estavam desenvolvendo soluções com base Web3. Prestei assessoria para empresas nos Estados Unidos e Europa e algumas no Brasil. E aí, em 2017 não tinha nada de regulamentação cripto ainda, era o Western Wild, terra de ninguém, literalmente. E os reguladores financeiros, como eu previa, começaram a prestar atenção, porque o volume de dinheiro circulando em criptoativos começou a crescer muito. E aí os reguladores começaram a prestar atenção nisso, ver o que estava acontecendo, a entender a tecnologia por trás. E nessa época eu já estava produzindo conteúdo no LinkedIn. E eu ainda tinha o objetivo, vou trabalhar com isso e vou para os Estados Unidos trabalhar com isso. Porque Miami tem um bom potencial ainda de ser um centro cripto barra financeiro. A Brickell é um centro financeiro relevante dos Estados Unidos, é claro que não é Wall Street, mas é um centro financeiro relevante. E eu vi, cara, isso aqui vai chegar na Brickell e é lá que eu vou trabalhar. Não vou precisar nem preocupar em validar meu diploma, porque aí, se for o caso, eu nem preciso com a parte jurídica de fato, eu vou para uma assessoria de negócio, alguma coisa assim, estratégia, e beleza. E aí comecei a produzir os conteúdos em LinkedIn a respeito de regulamentação cripto e um pouco de tecnologia cripto mesmo, e como que a regulamentação financeira poderia se relacionar com isso. E aí uma empresa aqui de Dubai viu meu conteúdo, era uma empresa que estava desenvolvendo uma inteligência artificial para fazer trading de cripto, e eles precisavam testar essa inteligência artificial num volume maior de dinheiro. E aí eles me chamaram para fazer essa organização regulatória e incorporar 2 fundos de investimento para receber o dinheiro e fazer esse teste forte da inteligência artificial deles. Quando eu recebi essa proposta, foi pelo LinkedIn, a primeira coisa que me veio na cabeça é golpe. Porque o que tem de golpe no LinkedIn, principalmente se você tem alguma coisa cripto no LinkedIn, tem muito golpe, muita fraude. Não só cripto, eu acho que o pessoal de tecnologia em geral. Acho que todas as vagas, acho que todas as áreas têm, infelizmente, as pessoas hoje, né? Elas tentam de qualquer forma aplicar golpes, né? E aí, quando eu recebi essa proposta, eu não conhecia absolutamente nada de Dubai. Eu pensava que Dubai era um país autônomo por si só. Nunca tinha ouvido falar de Abu Dhabi, Al Ain, Ras Al Khaimah. Nem sabia que os Emirados Árabes eram um país de fato autônomo. E aí eu recebi meio cético, assim, isso aí deve ser meio golpe, não vou dar muita atenção desse aí não. E aí alguns dias depois a pessoa me mandou direct de novo, aí me mandou e-mail, me mandou mensagem no WhatsApp, porque eu tenho meus contatos todos disponíveis lá no LinkedIn. Aí comecei a pesquisar a empresa, como eu já sabia alguma coisa de regulamentação aqui dos Emirados Árabes, eu pensei assim, bom, eu vou ver o quanto de informação que essas pessoas me mostram e depois eu chego e confio. No site do Ministério de Relações Exteriores aqui, Econômica, você consegue checar as licenças por nome e tal. Beleza. Aí eu fui conversando, fizeram uma proposta em fevereiro de 2023. Aí não era interessante para mim, falei assim, não, tá bom, pode deixar, obrigado. E aí, quando foi em agosto de 2023, eles me perguntaram se em setembro eu poderia estar em Dubai já em setembro. Isso era, sei lá, talvez dia 10 de agosto. Ele falou, não, a gente vai querer sim, aí fizemos uma proposta mais decente. Bem mais decente, porque a primeira realmente não tinha justificativa.
Aí a segunda foi bem melhor, aí me convenceu. Só que ainda assim, eu estava com o processo da B2NW em andamento nos Estados Unidos. Paguei uma baba de dinheiro lá para fazer. E aí, como eles queriam só essa organização regulatória e os fundos de investimento, porque ainda eram startup, né? Mesmo com os fundos, os dois fundos iam ser 5 milhões de dólares, cada um deles. Para você pegar 10 milhões de dólares e só testar uma inteligência artificial, você não tem uma demanda jurídica que justifica um advogado interno. Uhum. Depois que está organizado, beleza. Está organizado, passou. E aí a gente negociou um contrato de 6 meses para eu vir aqui fazer essa organização e depois, se o meu visto tivesse saído, aí beleza, eu ia para o Brasil, para os Estados Unidos, ou eu retornaria para o Brasil aguardando a emissão. E aí, no segundo mês que eu estava morando aqui, eu percebi que não tem nem comparação. E profissionalmente eu vi que aqui ia ser incomparável, não é incomparável com os Estados Unidos, incomparável com qualquer lugar do mundo, porque regulamentação cripto e regulamentação financeira são duas coisas muito difíceis. Regulamentação financeira é difícil, cripto é difícil, e ter alguém que sabe os dois é mais difícil ainda. Eu falei, eu sei os dois, eu vou ficar aqui, eu vou dominar esse lugar, tenho certeza que eu não vou para os Estados Unidos. Aí conversei com vários headhunters, tive bons andamentos, alguns processos seletivos bem interessantes, mas uma coisa que acontece no mundo do direito, o nome do diploma pesa muito. Então, quando eu chegava para o gestor da posição ou CEO da empresa para decidir lá, assim, beleza, eu vou pegar esse advogado que veio do Brasil, e no mundo do direito isso tem sim um peso, ou eu vou pegar esse advogado que tem experiência lá em Wall Street, não sei o que, e faculdades X, Y, Z. Esse Você pessoal acabava perdendo para essa galera de Wall Street. Faz parte. A vida é o que é. Tudo não bem. me interessa. Só que nesse meio tempo eu tive conversas muito boas com headhunters e com tomadores de decisões de empresas que eles me falaram que eles não seguiam com a minha contratação porque a empresa tem determinadas políticas para determinadas posições e eles são obrigados a seguir, mesmo sabendo que a pessoa que eles iam chamar não tinha a capacidade que tinha a minha capacidade de entrega. Eu achei isso bom, eu não achei ruim. Claro. Porque eu falei assim, cara, beleza, é uma coisa que tá fora do meu Significa controle. que o seu currículo estava no mesmo naipe dos outros, Sim. era uma questão política interna. Exatamente. Era uma coisa que estava fora do meu controle, mas um dia eu ia conseguir quebrar essa barreira e eu ia conseguir uma posição relevante. E aí eu tive contato com uma pessoa que eu conheci aqui, estava me mandando currículo para determinadas posições jurídicas, ela era uma advogada. E aí, esse escritório aqui, o Banks Legal, estava precisando de um advogado para tomar conta dessa parte regulatória cripto, que eles estavam querendo abrir aqui. Eles tinham, na época, um cliente só, cripto, e queriam contratar alguém para abrir essa área regulatória financeira e cripto aqui no escritório. Aí uma pessoa, essa conhecida minha, mandou o currículo, e aí ela me indicou como ponto de referral, como referral dela. E aí o sócio do escritório me ligou e me perguntou o que eu sabia dessa pessoa, eu passei o referral e tal, não sei o quê. E aí durante a conversa, ele queria saber como ele queria entender o quão qualificada era a minha opinião a respeito do trabalho dessa pessoa. Uhum. Aí eu falei a minha experiência, o que eu já fiz, o que eu estava fazendo e tal. Aí ele, beleza, entendeu e beleza. E aí a pessoa era boa para essa posição. Ela certamente seria uma boa contratação aqui no escritório também. E aí passou alguns dias depois, ele me ligou oferecendo a posição para mim. Aí eu falei, olha, eu vou ter que analisar com essa outra pessoa, porque eu não quero passar por cima dela. A gente tem um bom relacionamento aqui e tal. E aí eu liguei para essa moça. Ela falou que eu poderia seguir, que ela estava negociando outras posições e tinha uma posição in-house, que no mercado jurídico in-house é quem trabalha como advogado interno de empresa, e ela preferiria esse perfil de advogado interno do que um perfil de escritório de advocacia, que é muito diferente na área do direito. E aí, beleza. Aí eu continuei, e aí eu retornei para o sócio escritor e falei, beleza, não vai ter problema. Ela falou, então tudo bem, vamos conversar. Aí a primeira proposta que ele fez não fazia sentido para mim. Já fica a dica aí, pessoal. Primeira proposta. As primeiras propostas. Negocie. Negocie. Podem negociar. Mas isso é legal, porque existe margem de negociação. Existe. Aqui nos Emirados Árabes existe margem de negociação para tudo. Eu vou falar uma coisa. Se tem uma coisa que me incomoda, é essa mania de barganhar. Nossa, tudo. Isso o americano é melhor. Exato. Meu preço é X. Eu não tenho dinheiro pra te pagar, tá bom, obrigado. Esse quer. Cara,
Às vezes eu fico Esse eu pensando gosto. aqui, se eu for no McDonald's, se eu barganhar, o preço do Big Mac vai ser mais barato, porque é É, impressionante. aqui, infelizmente, tem, e isso é uma parte meio chatinha aqui. E isso eu prefiro o modelo americano. Pois é. Custa X, toma, tá pago, não dá, vou procurar outro. O problema é que, assim, numa lista enorme, né, a gente tem pouquíssimos itens É, que a gente prefere o outro lado, mas consegue aí. exatamente. Aí, a primeira proposta que ele fez não fazia sentido, eu falei, não, tá bom, obrigado. E aí passou uns 4 dias depois, aí ele fez uma proposta mais condizente. Aí eu falei pra ele assim, olha, essa proposta, ela não é boa, ela é ok, mas eu vou aceitar e eu tenho certeza que em menos de um ano depois você vai ter que Rever. refazer. Uhum, Você tem. Eu não vou te pedir aumento, eu não vou fazer nada, mas você tem que estar ciente disso. uhum, Menos de um ano depois você vai precisar rever isso. Por condições de mercado mesmo. sim. E aí ele achou interessante e falou: tá bom, então vamos ver o que acontece. Eu falei, beleza. E aí iniciei o trabalho. Hoje o escritório tem mais clientes, tanto do mercado financeiro tradicional quanto do mercado cripto. Eu entrei para assumir essa área regulatória financeira e cripto. Quando eu entrei, tinha um cliente só, hoje o escritório tem mais, a gente não faz propaganda. O escritório é muito low profile. A gente não faz, olha aqui o meu cliente, olha esse contrato que eu fechei e tal. Não, a gente não faz isso, mas a gente tem relevantes clientes, tanto no financeiro tradicional quanto em cripto, empresas daqui dos Emirados Árabes e de fora, tanto empresas que já estão atuando aqui e precisam fazer um upgrade ou algum ajuste na licença, ou empresas de fora que querem ter licenças financeiras ou cripto aqui. E aqui existem três, pelo menos, reguladores financeiros, a IDGM, do IFC e a ESCA, aqui em Dubai Mainland, e VARA para Mainland Dubai, e a IDGM e a IFC também tem regulamentação cripto específica. Assumi a posição, o time está expandindo, inclusive estamos contratando, passamos uma dificuldade recente de contratação, de encontrar a pessoa, literalmente, e como eu tinha falado, ele teve que rever a proposta. Ele reviu para uma condição bem Melhor. eficiente, bem Aham. melhor. E aí, uma das coisas que a gente negociou dessa condição é que eu me mudasse para Abu Dhabi. O escritório tem uma unidade lá, porque o volume de negócios em Abu Dhabi, no mercado financeiro, está crescendo muito. O DIFC é excelente, a regulamentação é excelente, o regulador é ótimo, só que tem um problema que ele literalmente não tem espaço físico no DIFC. Uhum, uhum. Então, você vai montar uma empresa, um fundo de investimento com um time relevante, ou um custodiante com um time grande, você precisa alugar, você precisa de, sei lá, 300, 400 metros quadrados de laje, não tem isso no DIFC. Tá. Vamos contar para o pessoal o que é o DFC. Vamos Porque lá. DFC é uma free zone focada no mercado financeiro. Então, quando a gente fala assim, é uma free zone, é uma área realmente, né? Existe uma estrutura, um prédio, né? É um bairro, podemos chamar de bairro, no modelo do Exato. Brasil. Um bairro onde tem prédios, salas, empresas estão lá dentro. Então, as empresas que estão dentro daquela free zone, normalmente elas abrem os escritórios dela dentro daquela free zone porque, né, elas se conversam também, né? E tem A uma. regulamentação tá ali dentro, né? Então é só para deixar assim mais fácil para o pessoal No entender. Brasil, a gente tem uma free zone só, que é a Zona Franca de Manaus. Sim, Aqui exato. existem várias, só em Dubai são 32, se não me Eu engano. sei que Alguma são coisa mais ou muitas, menos assim. eu sei que já tá esbarrando em 40 mesmo, então é exatamente isso, só para vocês entenderem por que ele tá falando isso. E aí a lei trabalhista, tributária e financeira do DIFC é diferente da lei trabalhista dos Emirados Árabes, tributária. Exato. Então é isso que caracteriza uma free zone. É um espaço físico que tem algumas leis próprias para quem mora e está incorporado ali naquele lugar. Exato, tem seus benefícios e elas concorrem entre elas, inclusive, concorrendo. né? Sim. Ícaro, e nessa história toda se passaram 2 anos. Tem 2 anos que eu tô morando aqui. Então eu fiz aqui a conta. E você, como advogado no Brasil agora, né? A gente tá falando sobre essa história da validação de diploma, né? Porque até eu falei assim, você é advogado lá, você é advogado aqui. Ele já falou, já estou advogado nos dois. Sim. E isso, né? Eu morei 8 anos nos Estados Unidos, eu passei por Portugal e essa validação de diploma, a gente sabe que não acontece em nenhum lugar do mundo desse jeito, mas acontece nos Emirados Árabes. Conta um pouquinho sobre esse processo. Isso foi uma coisa que eu fiquei surpreso aqui. Como eu vim com um contrato temporário, eu nem pensei em validar meu diploma aqui. Não era meu objetivo ficar. Falei, não, beleza, a gente faz esse contrato temporário
e encerrou o contrato, beleza, eu vou embora, não tem problema. E aí quando eu decidi ficar, eu falei assim, nossa, mas aí para eu validar meu diploma, eu tô vendo que eu vou ter que voltar pro Brasil, porque geralmente você não pode fazer esse tipo de coisa residindo no país para onde você tá indo, você tem que voltar pro seu país de origem e tal. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu achei que eu tava fazendo alguma coisa errada, porque tava muito fácil. Principalmente para quem já passou pelo EB2NW, você tem, você tem que, eu peguei carta de referência de gente de todos os lugares que eu trabalhei. Aí você tem que montar um tipo de business planzinho assim e tal. E aí eu tava achando que tava muito fácil. Assim, não deve ser isso. Não deve ser. E aí eu fui testar o procedimento, né? Porque aqui basicamente é dividido em facilita se você dividir em duas fases. Você faz a legalização primeiro e depois a equivalência. Eu falei, não, deve estar muito fácil, deixa eu testar a legalização. Foi ridiculamente fácil. Isso foi assim, surpreendentemente Quanto fácil. tempo você conseguiu? A minha legalização deve ter demorado uns 2 meses, porque os documentos originais têm que vir do Brasil para cá. Uhum. Se não, se for colocar tempo de atividade mesmo, 7 dias. Porque o meu diploma original estava lá em casa, então eu não precisei pedir segunda vez na faculdade. Sim. Isso facilita, né? E eu fiz também o histórico, eu fiz a Uhum. legalização do transcripts também. Eu moro em Belo Horizonte, então tem que ter que mandar para Brasília, porque tem que pegar um carimbo no MEC, depois um carimbo no Ministério de Relações Exteriores do Brasil, aí manda para cá, aí tem um carimbo do Ministério de Relações Exteriores aqui, e aí esse é a última legalização. Eu acho que tem alguma etapa que envolve a embaixada dos Emirados Árabes lá no Brasil também, não estou lembrado direito. Mas o prazo maior de demora foi da documentação do Brasil para cá. Porque nos órgãos foi rápido, eu pensei que senão, quando eu fiquei sabendo, não, tem que envolver o Ministério da Educação, eu falei, nossa, isso aí. A gente já sofre por antecedência. Isso aí vai 2 anos, só para pegar um carimbo do Ministério da Educação vai 2 anos. Mas não, foi rápido. O processo todo de atividade, mesmo uns 7 dias, pronto, no meu caso estaria concluído. E aí a legalização foi feita, e aí quando eu fui aplicar para o meu visto é de advogado. Eu nem precisei ter a equivalência do diploma. Só com a legalização já saiu o meu visto de advogado. Aí eu fui tentar estudar assim, mas para que precisa da equivalência do diploma? Não precisa da equivalência do diploma se você quiser trabalhar como advogado nos Emirados Árabes. Porque a profissão de advogado aqui, como nos países. Aqui é uma mistura de civil law e common law, né? Então, como nos países de common law, a atividade de advogado aqui é dividida em duas vertentes. Você tem o barrister e o legal advisor. O barrister é o que vai para a corte. Uhum. E o legal advisor é o que dá assessoria jurídica. Uhum. Eu nunca trabalhei com contencioso, eu detesto ação judicial, nunca tive paciência para isso, já sabia, nem no Brasil não atuava coisa direito. E aí, aqui, se você quiser atuar no contencioso, é o lado ruim, é impossível. Não tem jeito de você atuar no contencioso na corte dos Emirados Árabes, porque você precisa ser emirati para ser advogado. Não é que você precisa falar árabe, você tem que ser emirati para ser advogado. Nas cortes do DIFC e da IDGM, não. Você pode ser qualquer nacionalidade, pode ter qualquer qualificação, aí você pode atuar no contencioso, no DIFC ou na IDGM, mas vai ser restrito a trabalhista, litígios trabalhistas, litígios contratuais e litígios de regulamentação financeira. E da parte do legal advisor, você precisa só da legalização do diploma. Porque quando a gente vai submeter a documentação para emitir o visto de trabalho, o empregador fala qual que é a sua posição, e aí, com base na posição, eles têm uma checagem no Ministério da Educação, porque tem níveis de qualificação. Se não me engano, são até 4 ou 5 níveis. Aí, quando o seu empregador vai te mandar, pede um visto para você de qualificação 3 para cima, que são profissões regulamentadas, aí você tem que mandar a sua documentação do seu país de origem que você tem a certificação naquilo ali. Sim. Aí isso precisa ter a legalização do diploma. Aí eu entreguei meu diploma, fiz já o legalizado e meu visto legal advisor, inclusive cadastrado nas Free Zones como legal advisor. Que legal. E aí, assim, e eu tô fazendo a equivalência agora porque eu quero o Golden Visa. Uhum. Aí no Golden Visa tem que ter a equivalência. Aí por isso. E assim,
Honestamente, o Golden Visa ele é muito bom se você sabe que você quer morar aqui por muito tempo. Exato. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com o Ícaro. Ele, de alguma forma, ele quis um EB2NW, só que ele pegou o EB2NW aqui dos Exatamente. Emirados. Eu só mudei o lugar. Vou explicar para vocês por quê, gente. O EB2NW é um visto de profissionais acima da média para os Estados Unidos. A pessoa recebe o Green Card. E aqui nos Emirados, antigamente, o Golden Visa era só para quem tinha investimento. E agora eles abriram o Golden Visa para também profissionais acima da média, né? Então, profissionais como o Ícaro, que tem ali uma experiência, um diploma comprovado. Então, ele tem tudo isso e é por isso que ele está falando que ele está fazendo de uma forma muito mais simples, né? Também estou explicando aqui de uma forma muito simples esse processo, mas eu tô brincando porque de alguma forma você queria um EB2NW na sua vida, né? Exatamente. Você Eu já sabia. com habilidades especiais, você vai ter uma habilidade especial com uma residência permanente de 10 anos também igual. Exatamente. Exatamente o mesmo critério. Ícaro, mais duas coisinhas que eu queria perguntar para você antes da gente terminar. Primeiro, eu queria falar sobre adaptação, porque isso é uma das coisas que a gente mais recebe de perguntas aqui sobre os Emirados, né? As pessoas me perguntam muitas vezes assim, Paula, você está tendo que andar coberta? Paula, como é que é isso? Você teve que se converter? Paula, você pode expressar sua fé? Paula, isso? Assim, algumas perguntas tão básicas que me assustam um pouco, porque hoje com a internet, né, e que às vezes é bom, às vezes é ruim, porque também chega muita informação errada, mas eu achava que as pessoas tinham que estar mais preparadas. Mas, gente, não tô sendo... não quero que vocês me entendam mal, porque eu também cheguei aqui nos Emirados em 2023 e eu também não tinha toda a informação que eu tenho hoje, claro, e tinha um pouquinho de medo dos Emirados. Também como você achava que também Dubai era o país principal e tal. Então, assim, a gente ainda vê que falta as pessoas se educarem sobre os Emirados e corram. Eu deixo você falar, então, eu já tô ficando repetitiva. Por que tem que correr, Ícaro? Conta. Olha, o meu ponto de vista é o seguinte, tem que correr porque as coisas aqui estão acontecendo. Se você não pegar a oportunidade, outra pessoa vai, porque o mundo inteiro está querendo vir para cá. O mundo inteiro quer vir para os Emirados Árabes. Então corre. Porque tem oportunidade? Tem. É fácil? Primeiro, não é fácil, não é rápido e não é barato. Mas se comparado com outros países de primeiro mundo, é fácil, rápido e barato. Aí, se comparar com Estados Unidos, Japão, Londres, aí é fácil, rápido e barato. Mas com a mentalidade de brasileiro, aí não, aí você vai achar que é caro. Mas se você já pensa em sair do país, do Brasil, já estudou alguma coisa, eu vou para Irlanda. Irlanda também é um destino muito comum para o brasileiro. É mais fácil, é mais rápido, é mais barato que ir para Irlanda. E me conta então sobre essa adaptação, como é que foi para vocês? Olha, foi muito interessante porque quando eu recebi a proposta da primeira vez de vir para cá, que eu falei para minha esposa, ela tá assim, não, de jeito nenhum que eu vou para esse lugar, tem que andar tudo coberta, não pode fazer nada, tudo tem que o marido tem que deixar, senão não vai, não sei o quê, não vou não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei assim, olha, a oportunidade, eu vou estudar direito e tal. E aí ela começou a estudar e eu também. Ela é da sua área, da mesma área? Não, ela é fisioterapeuta. Ah, que legal. E ela trabalha com... Ela é fisioterapeuta pélvica, ela trabalha com mulheres gestantes e é consultora de amamentação também. E aí a gente foi estudando, entendendo melhor como que funciona essa história de islamismo, como é que é Sharia Law. Aí ela começou tipo, Aí ela viu a marina e falou, nossa, tem marina, nossa, tem praia, a praia é tão bonita, não é tanto quanto aqui no Brasil não, mas é de Abu Dhabi, a água é desse jeito, não sei o que. Aí ela começou a achar interessante os prédios gigantes que chamam a atenção de todo mundo e tal. Ela começou já que não tem que andar coberta, né, talvez dê e tal. E aí a gente veio e a adaptação foi muito interessante, porque, inclusive eu não sei se você oferece algum serviço disso, tá? Eu acho que eu deveria. O que eu gastei de dinheiro aqui, porque eu não sabia como que as coisas funcionavam, eu gastei muito dinheiro, porque eu não tinha orientação nenhuma de ninguém. Primeiro eu vim sozinho, né? Minha esposa veio depois, eu vim em novembro, ela veio em dezembro. E eu vim sem suporte nenhum de ninguém. Aí, claro, a empresa que me contratou me dá o visto, mas não tem um concierge, assim, de falar assim, olha, a sua carteira de motorista, você quer dirigir aqui? É assim que funciona. Você vai alugar um imóvel, você vai alugar short term, Airbnb, costuma ser assim. Você vai alugar para você morar,
É desse jeito aqui. É muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. É muito diferente. E aí eu perdi uma quantidade considerável de dinheiro, que se eu tivesse pago, se eu conhecesse uma assessoria, eu teria pago, mas na época eu nem conhecia, nunca tinha visto ninguém vindo para Dubai. Pensei, vou arriscar lá e aí lá, dinheiro vai, dinheiro vem. E não foi traumático, mas foi muito bom. Foi melhor do que eu imaginava. Dubai oferece uma infraestrutura muito boa. Pode ser uma cidade muito cara para se morar, mas também pode ser uma cidade muito barata de se morar. O metrô cobre boa parte da cidade, está crescendo, então é claro que não cobre toda a cidade, mas o metrô passa em todos os lugares que tem programas caros, baratos e gratuitos. Então você não precisa ter carro para morar em Dubai. Eu comprei meu carro em março desse ano. O primeiro ano eu fiquei sem carro porque eu literalmente não precisava. O escritório da outra empresa era lá em Business Bay, eu morava lá. Quando não estava um calor infernal, eu podia voltar andando no escritório. Aí, quando eu vim para esse escritório aqui, eu mudei aqui para o JLT, eu vim andando, eu morava no cluster do lado ali, então não precisei de carro. Apesar de eu gostar muito, não precisava. E aí eu comprei o carro agora e tal, e aí fui aprender como é que é financiamento. Uma coisa que é diferente aqui, no Brasil a gente paga o financiamento adiantado para ter dedução dos juros futuros, né? Aqui não, aqui você pagar adiantado, você paga uma taxa que acaba comendo praticamente os juros futuros. Então tem uns detalhezinhos de vida de adaptação que é importante. Se você puder ter uma assessoria, é bom que tenha. É bom. Você entender como é que funcionam as comissões, depósito garantia. Tudo aqui é depósito garantido. Sim. Se você tem filho na escola ainda, essa de criança em escola costuma ser uma emoção. Você paga o ano inteiro de uma vez e tem taxas e mais taxas em cima, então tem que saber. É muito melhor de viver. Tem algumas complicações. O calor é ruim. Eu detesto o calor. Mas honestamente, eu particularmente, né, como eu trabalho no escritório, eu passo mais frio aqui no calor do que agora no final do ano. Porque os ar-condicionados são impressionantemente gelados. A estrutura de Dubai, ela é muito... A infraestrutura, né? Porque tem até no ponto de ônibus, você tem ar-condicionado. O seu ônibus tem ar-condicionado. Então, às vezes a pessoa fala assim, em Dubai fez calor, vai pro Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro, quando tá calor, não tem ar-condicionado. Vai em ponto de ônibus do Rio de Janeiro, vai no ônibus, né? São Paulo, Lisboa, esse ano fez 47 graus em Lisboa. Então, tinha gente que morreu em Lisboa nesse verão por conta disso, porque não tem infraestrutura. Então, assim, temos calor aqui, né? 2 meses daqueles, temos calor. Mas temos infraestrutura para suportar. E também da nossa conversa aqui, uma coisa que chamou a atenção, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, e sobre essa contratação de profissionais aqui, né? Que é um pouco diferente. E eu queria aproveitar que... eu perguntei para ele, eu contei para ele uma situação, né, que os headhunters, a gente tem esse pacote na Leon Group que a gente ajuda os profissionais a virem para cá. A gente tem um banco de dados separado para os profissionais que querem vir para cá. E por quê? Porque, infelizmente, muita gente tem aplicado para as vagas que estão sendo divulgadas sem a qualificação, e isso está fazendo com que as empresas deixem de publicar 100% das vagas que estão disponíveis. E o Ícaro, quando eu comecei a contar isso para ele, ele já falou assim, eu nem contei tudo, ele falou assim, eu já até sei por quê. E aí conta, Ícaro, conta o que já aconteceu com você buscando profissionais. Aconteceu comigo diretamente. A gente precisou contratar aqui 2 advogados júniores. E aí, quando a gente faz a publicação de vaga no LinkedIn, em 2 dias, eu já recebo mais de 220, 230 notificações de pessoas que aplicaram para as vagas. E é impressionante, as pessoas, eu acho que elas leem, mas mandam mesmo assim, ou não leem, tá tão desesperado para vir para cá. O não eu já tenho. Eu acho que é isso, o não eu já tenho. Você coloca todo o detalhamento lá. É claro que toda contratação tem uma margem. Você nunca vai acertar alguém 100% no perfil. Mas tem gente que vira e fala assim, eu preciso de uma caneta verde. Aí a pessoa te traz uma banana. Assim. E a maioria é assim. Então, você recebe tanta notificação que você literalmente não consegue ver os perfis que de fato poderiam encaixar. Então hoje o escritório não faz divulgação de vaga em lugar nenhum oficial. A gente só vai diretamente por network. Essas últimas 2 contratações
a gente fez por networking e foi. é- é- e ainda assim, não é tão eficiente, porque o networking aqui é muito bom. Então, se alguém te indicou uma pessoa, certamente vai ser uma pessoa que tem aquele conhecimento ali. Mas a diversidade cultural aqui é muito grande. Então, às vezes, a parte de relacionamento, de soft skill, ela costuma, de vez em quando, ter algum tipo de atrito. Por causa, hoje eu vejo muito por causa da língua base das pessoas. Todo mundo vem para cá e tem que falar inglês. Aí você tem o inglês indiano, o inglês brasileiro, o inglês árabe, o inglês britânico, o inglês norte-americano. A forma como as respectivas línguas bases funcionam vai influenciar não só o sotaque, mas a forma de comunicação. Então, tem gente que quando vai conversar com um árabe falando inglês, se é um árabe que já estudou fora, não sei o que, vai falar inglês muito bom. Mas se é um árabe que está se adaptando ou começando a entender um pouco do inglês, eles não têm tanta fluência e nem tanta maleabilidade na língua, porque o árabe é uma língua muito rígida. Tem Uhum. uma combinação de palavras muito grande. No inglês, não. Então eles têm dificuldade de achar a palavra certa daquilo que ele quer te falar. Então eu te falo uma coisa em inglês que, em inglês, sou muito estranho. Isso não é possível que as pessoas estão me falando isso. Mas não é, só porque ela não tem ainda, entendeu? E nem todo mundo tem essa maldade, sacada? Não é possível. Acha que a pessoa realmente quer te chamar daquilo ali e tal. E aí começa Mas umas coisas. isso é uma coisa interessante também falar, porque assim, eu acho que precisa ter inglês, né? Sim. Então precisa, gente, pelo menos o inglês avançado precisa ter. Por quê? Porque aqui existe uma tolerância desse entendimento, não só por conta da pronúncia, mas porque às vezes o inglês americano contra o inglês britânico. Eu, né, tenho morado nos Estados Unidos, muitas vezes eu demoro alguns segundos para entender o que a pessoa está falando, Uhum. porque por causa das conjunções, porque as Sim. emendas que nos Estados Unidos se faz muito e no britânico não se faz tanto. Então, essa conexão entre pessoas multiculturais tem muita paciência aqui. E ele levantou uma bola que eu preciso falar exatamente, né? O que que a Leon Group faz por conta disso, desses currículos errados que se chegam, né? Então, o que que aconteceu? A gente teve conversas com headhunters, com o Ministério do Trabalho aqui, e aí todo mundo falou isso. As pessoas aplicam para as vagas e acabam tumultuando o processo seletivo das empresas. Então, uma vaga que era para ser preenchida em uma semana acaba demorando 3 semanas, porque o mundo quer vir para os Emirados Árabes. Hello, brasileiros. É. Entendam, o mundo quer vir para os Emirados Árabes. Se você tem uma qualificação, se você é um profissional com carreira, com diploma, que você sabe que você pode fazer diferença e tem inglês, então pensa nos Emirados Árabes, porque o mundo está olhando para os Emirados Árabes. E aí eles tumultuam esse processo seletivo, então, assim como o Ícaro, primeiro, não divulgam-se mais as vagas abertamente, pouquíssimas vagas. Os headhunters têm me falado que eles estão divulgando 40% das vagas. Às vezes divulgam por conta do compliance da empresa, que precisa divulgar a vaga. E aí eles vão para os networks. Então eles me ligam, eles ligam para outro colega e eles vão tentando preencher as vagas. Quando eles não conseguem, eles vão abordar as pessoas no LinkedIn e não mais publicar as vagas. Então, por que a Leon Group criou um processo diferente? Nós fizemos a nossa base de dados. Então, eu pegaria, por exemplo, um profissional que nem o Ícaro, que levantava a mão para ler um grupo e falava assim, ó, eu tenho interesse em ir para os Emirados Árabes. Eu ia pegar, analisar o currículo do Ícaro, fazer essa conversa que a gente está tendo aqui, porque não é só a parte técnica, né? Tá falando para ele, é a parte emocional. O quanto que a pessoa está preparada para emigrar, porque os Emirados Árabes é um dos lugares mais fáceis de adaptação. Até porque vocês vêm para cá já com emprego. É. Então, é muito diferente, né? De Estados Unidos, de Europa. É muito fácil, mas ainda assim é uma imigração. E a gente recomenda, a gente tem um e-book até para ajudar as pessoas nessa adaptação. Então, assim, faça isso, não faça isso é feio, não cumprimente uma mulher se você é homem, né? Tenha respeito pela cultura, se adapte à cultura. Então, a gente fez esse pacote, a gente criou essa plataforma porque precisamos colocar brasileiros com credibilidade, ajudar as empresas aqui. Isso vai facilitar a vida de todo mundo. E claro, eu quero que a pessoa, que o brasileiro que venha para cá trabalhar em alguma empresa dos Emirados Árabes, seja tão bem reconhecida que isso esbarre em quem está trazendo ela. E, ao mesmo tempo, eu tenho que tomar cuidado, porque se essa pessoa não for bem reconhecida e se ela for um péssimo funcionário, ela aprontar alguma coisa nos Emirados, também vai cair sobre a nossa credibilidade. Então, é um processo diferente, mas com muita responsabilidade
E vale a pena? Completamente. Vale a pena começar ontem. Quem acha que talvez vale, já está perdendo tempo. Vale a pena demais. A Zero gente, reclamações. a gente estava falando aqui que a gente acha que é aqui como se a gente estivesse no início da década. Eu falo 80, ele ainda acha que é antes, né, Verdade, dos Estados Unidos, né? Mas é isso, gente. Então, Henrique, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer. Tenho certeza que você vai ter muito sucesso, que você vai usar muito o Obrigado. seu Golden Visa, Obrigado, o seu visto de elegibilidade, habilidades Habilidades especiais. Parabéns pela Obrigado, decisão, valeu. pela coragem. Eu acho que a gente, quando tem um sonho, o seu sonho vem desde criança, né? Uhum. Você seguiu ele, você teve metas, você foi atrás, você batalhou e o resultado Legal. tinha que ser esse mesmo. Valeu, obrigado. Desejo todo sucesso para a Leão Group também, Obrigada. porque o sucesso da Leão Group está diretamente relacionado ao sucesso de outras pessoas, então é um ganha-ganha. Não tem, não foi bom. Honestamente, no meu ponto de vista, não tem como não ser bom aqui nos Emirados Árabes, se você vem do jeito certo. Não vem na loucura, não vem achando, vou entrar no avião, vou estender o visto de turista brasileiro que a gente recebe no aeroporto, não precisa nem aplicar, você só entra. Não vem achando que você vai, vou ficar com o visto e depois chegar lá. Não faz isso. Não faz. Vi sem assessoria. Eu vim já com o emprego garantido, mas vem com assessoria. Não vem na loucura, não, que você vai se dar muito mal. Bom, é isso, pessoal. Tem muito mais nas nossas mídias sociais, tem muita coisa falando dos Emirados Árabes. Estude, pesquise sobre os Emirados Árabes, porque vocês irão se surpreender. Quem sabe daqui a um tempo você não vai estar conversando aqui comigo, contando a sua história, falando eu vim. Te espero aqui. Tchau, tchau.